Olá, tudo bem? Você já ouviu falar dos desigrejados? Isso é um fenômeno que tem ocorrido recentemente, que envolve, com certeza, a igreja, está tratando diretamente da igreja de Jesus Cristo. Significa simplesmente pessoas que decidiram não mais participar de reuniões regulares, não é? São aquelas reuniões que constantemente nós atendemos, estamos nos reunindo uma vez, duas vezes por semana, em alguns casos até mais, dependendo do contexto de cada um. Mas o fato é de que essas pessoas que decidiram não mais frequentar essas reuniões que são feitas em um local chamado de igreja, essas pessoas decidiram não mais participar dessas reuniões e hoje são chamadas de desigrejados. Mas o que vem a ser isso, propriamente dito? Seria um indivíduo, um casal, uma família que decide não participar mais das reuniões. Por uma razão ou outra, cada um vai ter a sua justificativa, não é? Aquilo que pensa, e de alguma forma vão sempre justificar o porquê elas tomaram essa decisão. E muitas dessas pessoas já estão aí há anos sem estar participando dessas reuniões regulares da igreja. Bom, então vamos tentar contextualizar aqui um pouco para que nós possamos realmente colocar um equilíbrio no que eu vou falar. Em primeiro lugar, essas reuniões periódicas, reuniões que são feitas semanalmente da Igreja de Jesus, essas reuniões são feitas em um lugar, não é? Talvez um lugar próprio que já foi comprado, adquirido, ou um lugar alugado, mas de forma geral as pessoas chamam esse lugar de igreja. Então vamos lá, a primeira coisa que precisamos entender é, para muitos, isso é um pouco mal entendido, mal compreendido, o assunto igreja, não é? O que é a igreja? Sem dúvida nenhuma, você que está me vendo, você já tem mais ou menos uma ideia do que estou dizendo. Quando falo igreja, você imagina imediatamente uma sala de reuniões, com um altar, um púlpito, microfones, caixas de som, cadeiras, etc. Então, isso daí para muitos hoje é considerado como a igreja, não é? As pessoas dizem, vamos à igreja, não é? Vamos ter uma reunião na igreja. Algumas pessoas fazem referências à igreja do pastor X, do pastor Y, não é? Sempre fazendo referência como se essa igreja fosse aquele lugar. Bom, está mais do que claro isso, de que a igreja não é esse lugar, não é? A igreja somos nós. Essa talvez seria uma das desculpas que as pessoas que estão se afastando dessas reuniões, não é, têm dito. Elas dizem assim, ó, eu não preciso ir porque eu sou a igreja. Não é? Elas dizem, eu sou a igreja e falam com muita propriedade, dizendo que não precisam frequentar essas reuniões regulares, dizendo ser a igreja. Então aquelas pessoas que estão dizendo isso, eu quero dizer para você o seguinte, infelizmente você está equivocado, você não é a igreja, não é? Nós somos a igreja. O que significa isso? Significa que a igreja não se faz com o indivíduo, a igreja se faz em comunidade, não é? A igreja, quando nós falamos igreja, o próprio Senhor Jesus mencionou, né, quando ele disse para Pedro que ele mesmo fundaria a igreja, a eclésia, a eclesia. O que significa a Assembleia dos Santos? Está falando de uma coletividade, está falando de uma reunião em que tem mais de uma pessoa. As pessoas se reúnem como igreja. Então a primeira coisa que precisamos entender aqui é que a igreja somos nós. É um grupo de pessoas, é uma comunidade de crentes, uma comunidade de pessoas que têm a mesma fé, que têm uma fé em comum, que têm o mesmo Senhor, o mesmo Deus. E essas pessoas estão se reunindo como igreja. Então, nós somos a igreja, o que significa que você não pode ser igreja se isolando, ser igreja como indivíduo, dizendo, estou na minha casa, eu oro, eu falo com Deus, eu leio a Bíblia. Infelizmente, isso aí é um equívoco, você está se enfraquecendo, não é? Você não está tendo comunhão com os santos, né? A Assembleia dos Santos, você não está se reunindo como igreja, está se enfraquecendo na fé e o final disso daí, sem sombra de dúvida, é que você venha se tornar uma pessoa mais incrédula ainda, até se afastar completamente, definitivamente do corpo de Cristo. Essa é a realidade. A segunda questão aqui que devemos colocar também é o fato de que a igreja ela é um corpo de Cristo, ela é o corpo de Cristo. Não é? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele faz uma analogia ao corpo de Cristo, dizendo que o corpo é um só, não é? O Senhor é um só, o Espírito é o mesmo que atua em todos, que opera em todos, mas nós somos membros do corpo de Cristo. Então, como membro do corpo de Cristo,
Eu tenho que dizer às pessoas que estão se isolando, estão ficando sozinhas em suas casas, eu tenho que dizer que você está desmembrado, você é uma pessoa que deveria estar conectada ao corpo de Cristo, mas você não está. Você é um membro que precisa ser colocado no seu devido lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque como membro de um corpo, quando você se afasta do corpo, você está fazendo duas coisas. A primeira, você está causando a separação sua do corpo de Cristo, impedindo que o seu próprio funcionamento dentro do corpo, e ao mesmo tempo você está prejudicando o corpo de Cristo, que é onde você deveria estar conectado para que esse corpo funcionasse da forma correta. Quando Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz, fazendo essa analogia ao corpo, ele diz que o corpo é um só, mas são muitos membros, nós entendemos que cada membro é importante de igual forma dentro do corpo, cada um deles. Agora, o Paulo diz assim que se o olho, por exemplo, diz eu não sou mão e por isso não sou do corpo, dessa forma então ele não seria parte do corpo? De forma alguma. E Paulo vai então explicando e ele diz assim que cada membro tem a sua própria função dentro do corpo. Diz Paulo, imagina se todos no corpo fossem olho, quem ouviria? Ou se todos fossem ouvidos, orelhas, quem poderia então ver, enxergar? Se todos fossem mão, quem seriam os pés, como poderia andar? Mas aqui o que é interessante na epístola aos Coríntios é Paulo dizendo assim, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Então Paulo está dizendo aqui que o corpo de Cristo, para que ele funcione da forma correta e de uma forma designada por Deus, esse corpo precisa estar unido, não é? Ou seja, os membros precisam estar interligados, os membros precisam estar conectados, não é? Claro que eu não estou falando aqui da questão da unidade, da uniformidade, que todos devem pensar da mesma forma, todos devem ser da mesma forma, de maneira alguma. Todos nós sabemos que nós somos diferentes e essa multiforme graça de Deus manifestada em nós é que faz a diferença no corpo de Cristo. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é simplesmente que o corpo precisa de que todos os membros estejam conectados. Quando um membro está fora, o corpo todo padece, não é? Quando um membro começa a padecer, a sofrer, o corpo todo sofre. Então o que a gente percebe hoje é uma série de pessoas, um número assustador de pessoas que estão sendo influenciadas de forma negativa, dizendo que podem ser igreja estando desconectada do corpo. Observe muito bem o que eu estou dizendo aqui, porque há pessoas que pensam que para que nós sejamos então corpo, sejamos igreja, a gente precisa simplesmente participar dessas reuniões regulares nos templos. Não é isso que eu estou dizendo. Em primeiro lugar também eu quero que você entenda aqui sobre a questão da igreja, que a igreja somos nós, como eu já disse. Não é um indivíduo, mas o corpo todos os membros, as pessoas interligadas, juntas, formam o corpo de Cristo. Mas obviamente que se você está tendo reuniões na sua casa, você está se reunindo de forma periódica, constantemente você está tendo essas reuniões na sua casa, chamando de célula, chamando de grupo pequeno, seja lá o que for, você está se reunindo com os irmãos, não está tendo comunhão com os crentes, com aqueles que se chamam por cristãos, não é? Você pode, com certeza, se considerar corpo de Cristo. O meu foco aqui hoje são aquelas pessoas que têm se isolado, que estão sozinhas em casa, que estão dizendo que oram, que leem. Eu tenho muita dúvida e muita dificuldade em acreditar que você tem realmente orado ou lido a palavra de Deus e ainda assim se considera membro do corpo de Cristo em pleno funcionamento. Porque com certeza, se você está fazendo isso, você já percebeu que você está deslocado, está desmembrado do corpo de Cristo. Outra questão que eu queria também aqui falar com você é sobre a questão de nós dizermos que somos corpo de Cristo estando desmembrado. A Bíblia diz assim, no livro de Coríntios também, Apocalipse, não vou te dar todas as referências agora por uma questão de tempo, mas se você quiser pode entrar em contato comigo, eu te passo todas as referências bíblicas. O que eu percebo aqui é a questão de quando Jesus fala que ele veio para preparar uma noiva e que ele foi para o Pai, vai voltar para buscar essa noiva que é a igreja.
Vemos isso em muitos lugares na palavra de Deus, no Novo Testamento. Mas o que é interessante aqui nós dizermos também é a questão de como que você poderia se considerar noiva de Cristo. E seria mais ou menos assim, estando deslocado, né, desmembrado, seria mais ou menos nós dizermos algo assim, bom, eu sou seu amigo, muito amigo, sou casado, tenho a minha esposa, e você dissesse assim, ou minha noiva, e você dissesse assim, olha, eu até gosto de você, eu te admiro, quero estar próximo a você, mas a sua noiva, a sua esposa, ela é cheia de problemas. Eu não quero muito envolvimento, então eu não gosto dela, eu a desprezo. Então seria mais ou menos dessa forma, entendeu? Você dizer que é noiva de Cristo, a noiva que Jesus um dia vai voltar para se casar com ela, não é? Ele vai voltar para buscar essa noiva. E você dizendo ser parte da noiva, ignorar essa comunhão, essa participação da noiva de Cristo. Então é muito difícil eu entender as pessoas que estão dizendo que são parte da noiva de Cristo, amam a Jesus, amam a Deus, mas têm ignorado a noiva de Cristo. Você talvez pode me dizer, o problema hoje é que as igrejas têm muitos problemas, as pessoas são falsas, são desonestas, há muitos problemas no meio, as decepções são muito grandes. Então aqui o foco nosso deve ser não na questão da noiva, mas das decepções do seu coração. Eu percebo então aqui, mais do que qualquer outra coisa, que grande parte dessas pessoas que têm ignorado a igreja ou fazer parte dessas reuniões, a grande verdade é que elas estão se escondendo por detrás de muitas decepções, muitas mágoas, não é? São pessoas que estão frustradas e é talvez até compreensível isso, mas não é justificável. Você não pode usar isso como uma justificativa para você se afastar. Isso aí é algo que, como eu já expliquei aqui, está prejudicando a você e ao mesmo tempo prejudicando o corpo de Cristo, porque você se diz membro do corpo de Cristo. Então essas feridas, decepções precisam ser tratadas. São questões que você precisa buscar ajuda, precisa estar trabalhando essas questões mais profundas no seu coração, porque você está tentando justificar essa decisão que você tomou de não mais se reunir nas reuniões, fazer parte da Assembleia dos Santos, das reuniões regulares da igreja, se reunir como igreja. Você está usando essas desculpas aí que não são justificáveis. Então é muito delicada a situação, mas você precisa tomar muito cuidado. Você precisa então entender que o foco não é a igreja, porque a igreja, sem sombra de dúvida, será sempre composta por pessoas indignas, por pessoas que são imperfeitas, por pessoas que estão precisando de um médico. Como o próprio Senhor Jesus disse que ele não veio para os sãos, não veio para aqueles que não precisavam mais de um médico, não é? Mas ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que realmente precisam de um médico, não é? Então a igreja, ela é como um hospital. Ela recebe todas as pessoas com diferentes problemas, problemas emocionais, problemas físicos, problemas de saúde, problemas das mais diversas áreas, mas essas pessoas são muito bem recebidas e ao longo do tempo, em comunhão uns com os outros, elas vão sendo edificadas, vão sendo trabalhadas no seu caráter, até se transformarem e viverem então a vida da forma que Deus quis que elas vivessem. Então a igreja realmente você sempre vai encontrar muitos problemas, muitos líderes também com problemas, muitos pastores, porque é um lugar realmente para isso, para aqueles que precisam de um médico. Jesus disse que não veio para aqueles que não precisam. Aqueles que precisam sim. Então nós vamos sempre encontrar essas pessoas com problemas dentro dessas reuniões da igreja. Então eu quero deixar aqui com você essa palavra e dizer para você que se você tem se visto dessa forma, ou se você tem sido uma dessas pessoas que hoje, quando as pessoas olham para você, elas dizem, está ali um desigrejado, uma pessoa que se deslocou, que está desmembrada. Eu quero dizer para você que você precisa imediatamente buscar uma reflexão sobre isso e tomar uma atitude, porque talvez um dia pode ser tarde demais. Talvez um dia você possa olhar para trás e dizer assim, não consigo mais ser aquela pessoa que fui um dia, uma pessoa que tinha comunhão com os outros, que sabia a ver aquilo que tem de bom nas pessoas e não simplesmente aquilo que tem de problema, de coisas negativas nas pessoas, não é? Então talvez você hoje precisa começar a olhar com outro foco, olhar com a outra lente e começar a entender a vida de uma forma diferente.
né? Talvez você tenha se decepcionado muito, independente de qual seja a decepção. Eu quero dizer para você que você se decepcionou muito com o mundo, mas você não sai do mundo. Às vezes você se decepciona muito da sua família, mas você não sai da sua família. Talvez você se decepciona muito com pessoas do seu trabalho, mas você está lá no seu trabalho. Por que quando você se decepciona com a igreja, você tem que sair? Você não tem que mais fazer parte das reuniões, não é? Talvez você está fugindo daqueles tratamentos que Deus tem já falado com você. Talvez você tenha fugido desses momentos onde o seu caráter está sendo forjado. Então eu quero deixar aqui essa palavra para você e dizer para você que você precisa sim fazer parte dessas reuniões, e se em qualquer momento você tiver alguma dúvida, quiser um apoio nosso, conte comigo, eu vou estar falando com você e eu vou estar aqui, sem dúvida nenhuma, abençoando a sua vida. Deus abençoe você.